Eu gostaria de conversar com você um tema bastante delicado, que é a morte. Sobre a morte que iremos conversar nesse vídeo. E algumas pessoas acreditam que quando a pessoa morre, a alma dela fica vagando na terra. Ou, se ela praticou boas obras, ela vai diretamente para o céu. Ou, se ela praticou mais obras, umas obras mais, ela vai diretamente para o inferno. Ou, se ela foi boa e má ao mesmo tempo, ela fica no purgatório, fica nesse limbo aí, nesse meio termo. Mas como é que a palavra de Deus compreende esse assunto? O que é que ela tem a nos dizer sobre esse assunto? Sabe, antes de tudo, eu respeito as vários pensamentos que as pessoas têm com relação a esse assunto. Mas como eu sou cristão, a minha base bíblica, minha resposta, melhor dizendo, é a palavra de Deus. E eu acredito que essa teoria, esse tipo de pensamento começou lá no Gênesis, quando a serpente, possuída por Satanás, falou para Eva que ela não iria morrer, tanto para ela como para o homem. Em Gênesis 3:4 diz o seguinte: disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Então essa mentira sobre a imortalidade da alma começou lá em Gênesis 3:4. E aí a gente precisa, para compreender esse processo de formação do ser humano, para entender a morte, a gente precisa começar do início, quando Deus fala lá em Gênesis 2:7 que o homem é formado do pó da terra. Diz o seguinte aqui: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Em outras Bíblias, há alma. E aqui na minha versão, que é uma versão muito melhor, diz que ele se tornou um ser vivente. Em Eclesiastes, nós vemos o processo contrário. Em Eclesiastes 12, no verso 7, diz o seguinte: o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus, que o deu. Tá. O pó significa a matéria, o corpo, e o fôlego, ou o espírito, é o poder, é a razão da existência do ser humano. É a junção do pó, ou seja, material, e o poder de Deus para formar o ser humano. E em Eclesiastes ainda, voltando um pouco, Eclesiastes 9, versos 5 e 6 é muito interessante para a gente refletir. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não sentem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Então, o salmista compreende que assim que o ser humano morre, os sentimentos de amor, inveja, ódio, já no esquecimento, ela não vai se lembrar de mais nada. Então nós percebemos no texto que os mortos nada sabem, como diz aqui no texto, na NVI, a minha versão da Bíblia. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa. Ou seja, tudo aquilo que eles faziam antes, acabou. E para fechar mais o raciocínio, que há muitos textos na Bíblia para a gente conversar sobre este tema, lá em João, no livro do Evangelho de João, no capítulo 11, nós vemos lá sobre a ressurreição do Lázaro. Cristo, quando ressuscitou o Lázaro, o seu amigo Lázaro, já fazia 4 dias que ele já estava morto. E aí, qual foi o pedido de Cristo para os homens que estavam lá? Para que retirasse a pedra, e ele faz o pedido para que Lázaro saísse para fora. E você pode conferir na sua Bíblia, quando diz aqui o seguinte, em João 11, no verso 41. Então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isto, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Então, só a partir desses textos a gente vai construindo uma linha de pensamento de como o processo de vida e morte que acontece conosco, nós seres humanos. Não faz sentido, pelo menos na minha cabeça, uma pessoa estar no céu e Jesus ia dizer: olha, vem para fora. E aí chamar Lázaro lá do céu, onde Lázaro já está gozando das coisas boas, para mim não faz sentido. Respeito a sua opinião, mas o que a Bíblia me fala, e eu acredito que esteja também falando no seu coração, não é isso. Se você quer ouvir mais sobre este assunto, sobre a verdade sobre a morte,
Comenta aqui nos comentários, pois eu quero ouvir a sua opinião.